Nós estamos no dia 29 de abril de 2023. Então, aqui nós estamos com a Constituição Federal de 1988, diz o seguinte, artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O que significa essa palavra Estado dentro desse contexto? São os poderes constituídos, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então eu vou repetir e vou salientar aqui, poder judiciário. O artigo 227 diz o seguinte também, e essa é a Constituição de 1988, Constituição do Brasil. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Vou repetir, colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Violência, crueldade e opressão. E na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também tem os seus correlatos na Constituição de 1988, diz o seguinte, né? O artigo 3º. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Tá? E no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, estou destacando aqui a segurança. E lá no finalzinho tem lá as garantias, com relação às garantias. Tá? Então, lá no artigo 30, nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer direitos e liberdades aqui estabelecidos. Então, recentemente, nós vimos aí no noticiário que o Superior Tribunal de Justiça anulou, então eu estou vendo aqui na internet, anulou no dia 12, quarta-feira, por unanimidade, olha a imbecilidade do STJ, a busca e a apreensão contra o André do Rap, famoso mega traficante André do Rap. Então, por unanimidade, o STJ anulou essa investigação e mandou encerrar. Simplesmente isso, protegendo esse bandido André do Rap. Então, o que acontece? Na minha opinião, a Constituição como um todo e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela destaca, ela coloca acima, um patamar acima, o coletivo, o direito coletivo acima do direito individual. Então, o coletivo está acima do individual. Então, o que é mais importante, né? O André do Rap como indivíduo ou a sociedade como o coletivo, né? Então, aqui, o STJ afrontou a Constituição, desrespeitou a Constituição e a Declaração Universal dos Direitos Humanos ao priorizar o individual, ou seja, André do Rap, em detrimento do coletivo, que é a sociedade como um todo. Essa ação ocorreu em setembro de 2019. Então, o que acontece? O André do Rap, com a dinheirama que ele tem, contratou
um excelente escritório de advocacia e colocou a defesa para se defender. Aí o que acontece? A defesa entrou lá com, lógico, a defesa está recebendo, então vai se agarrar a todo tipo de minúcias judiciárias, né, para poder salvar o seu cliente, né? Então veja, o relator ministro Rogério Schietti, né, esse imbecil, afirmou que a ação policial foi ilegal, porque os policiais fizeram uma busca e apreensão quando a ordem judicial autorizava apenas a prisão. Segundo o ministro, houve uma espécie de pescaria. Isso é uma piada, né? Isso é uma piada, porque eu estou cansado de ver aqui, eu sou uma pessoa assim, pobre, né, que vive aqui na periferia. Então eu estou cansado de ver a polícia civil e a polícia aqui do município, né, fazendo rondas, né, rondas nos bairros e apreendendo menores, prendendo adultos, inclusive traficando drogas. E simplesmente a polícia apreende essas pessoas, veem que eles têm drogas e eles dão voz de prisão porque eles têm droga suficiente para a venda, não para o consumo pessoal. Mas além disso, eles fazem busca na casa das pessoas. Então eles vão na casa das pessoas, certo? Das famílias desses traficantes, desses delinquentes, né? E lá eles conseguem fazer mais apreensões, conseguem apreender drogas, né? Armas, né? E que são usados inclusive como provas, né? Fotografam tudo, apreendem, né? Então por que com o André do Rap, né, tem que ser diferente? Ah, não, tem que ter um mandado, um mandado é só de prisão, ou seja, se você prende um sujeito, o mandado é apenas de prisão, né? Então, se ele tiver uma arma, você apreende essa arma, a arma estando no bolso dele, né? Mas se na casa dele tiver, por exemplo, uma bazuca, uma metralhadora, um fuzil AR-15, uma escopeta, uma bomba atômica, você não pode, porque você não tem um mandado de busca. O mandado é apenas de prisão. Então, isso é uma tremenda de uma piada, porque você tem uma minúcia judiciária aí, certo? Que é o jurisdiquês, né? Que aí a defesa se agarra nisso, né? E os desembargadores e os juízes, né? Entre aspas, os protetores da sociedade, né? Eles acabam se rendendo a essas minúcias, né? E desprotegem a sociedade, né? E acabam dando razão para a defesa desses bandidos, né? Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que eles se rendem a essas minúcias judiciárias, eles incorrem num crime também, né? Esses juízes, esses desembargadores, esse pessoal da cúpula, né? Porque não é todo mundo aí eu coloco tudo no mesmo balaio, porque isso acontece em todas as instâncias, né? Então você está afrontando aqui a Constituição e a Declaração Universal dos Direitos Humanos em vários aspectos, né? Então veja, aqui ó, as garantias. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, né, do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer direitos e liberdades aqui estabelecidos. Então tá aqui, pessoal. O que o André do Rap fez? Ele como pessoa, aqui ó, vou sublinhar aqui, ó, ele como pessoa, o que ele fez? Ele fez exatamente o contrário do que está prescrevendo a Constituição e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá certo? Então,
Nessas minúcias, o STJ, os desembargadores, esses imbecis, eles não se ativeram, certo? Eles preferiram só dar ouvidos ao que a defesa desse bandido expôs. Então, é isso. Então, dando continuidade aqui, ó, veja, por causa disso, terá que ser devolvido ao André do Rap, né, um helicóptero, 2 iates com valor aproximado de 10 milhões de reais, 2 mansões em Angra dos Reis, 2 carros de luxo e dezenas de computadores e celulares. Então, é isso aí, pessoal. É a justiça brasileira. Cadê a hermenêutica? Cadê a hermenêutica? Você entendeu? Então, esses imbecis do Poder Judiciário, eles praticam a hermenêutica só quando convém a eles. Eu duvido se, por exemplo, se algum comparsa do André do Rap tivesse alguma coisa a ver com prejuízo a algum familiar desse pessoal do STJ, eu queria saber se eles iriam tomar esse mesmo tipo de atitude imbecil. Você está entendendo? E outra coisa, o André do Rap, por exemplo, quando você faz uma pesquisa da vida pregressa dele, eu não sei, esse pessoal é muito preguiçoso, né? Esse pessoal do judiciário, né? Eles só se atêm aos papéis que eles têm nas mãos, né? Então, quando você pesquisa a vida pregressa desse bandido, ele realmente, a profissão, né, o tempo de serviço dele foi suficiente para ele amealhar todos esses bens aqui, ó, tudo isso que ele tem em poder dele, esse helicóptero, iate, mansões, né? Então, o trabalho que ele fazia, né, o salário, alguma coisa, tem como comprovar que ele tem direito a esses bens todos aqui? Né? É óbvio que não, né? Eu acho que qualquer um que fizer uma pesquisa aí vai ver que ele vai poder ver que ele, né, principalmente quem é próximo dele, né, vizinho, parente, né, vai ver que jamais, né, nem que ele, isso aqui é uma coisa que é para empresário, né? Isso aqui são bens, né, típicos assim de quem é milionário, de quem é empresário, né, coisa que não é coerente com o perfil do André do Rap, né? Então, pessoal, é isso aí, um abraço a todos.